Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula de número 6, onde a gente vai falar essencialmente dos dois protocolos mais importantes da camada de transportes na internet. Tá? A gente conceituou, então, e definiu os componentes da camada de transporte, tá? Os serviços que ele deve prover para todo tipo de rede. Tá? Hoje, a gente vai falar essencialmente de dois protocolos importantes, tá? Os protocolos mais importantes da camada de transporte na internet. Tá? Então, a gente introduziu a camada de transporte, a gente falou dos princípios de multiplexação, a multiplexação de vários para um, enquanto que a demultiplexação de vários de um para vários, né? Esse processo aí de entrega e recepção dos segmentos. Lembrando, segmentos é o pacote da camada de transporte, enquanto que mensagem é o nome dado ao pacote da camada de aplicação. Tá? Então, isso tudo a gente viu. E hoje a gente vai falar, então, dos dois principais protocolos, como eu falei. TCP é orientado à conexão. Se eu digo que é orientado à conexão, eu preciso primeiro saber se a pessoa do outro lado pode falar ou não. Se ela pode me atender, então continua com a conexão. UDP, sem conexão, envio uma carta, escrevo uma carta, uma correspondência e envio para a pessoa. Se ela pode receber ou não essa carta, eu não vou me preocupar com isso no momento do envio da correspondência. Mesma coisa ocorre com o UDP. Ela não se interessa com essa verificação. No lugar disso, ela já envia o segmento de forma que o segmento, então, possa atingir o destinatário. Tá? A gente também viu, é importante ressaltar, os princípios da camada de transporte. Né? Então, os princípios aí de confiabilidade, quais são os níveis de confiabilidade que a gente pode prover, como confiabilidade através dos reconhecimentos, assim como o nível de confiabilidade que a gente pode prover através dos temporizadores, né? Usando os temporizadores, que são os mecanismos para verificar se o pacote foi perdido na internet, tá? Na rede. Né? A internet seria, como falei para vocês, já a implementação de uma rede. Tá? Então, vou começar aqui. UDP. Tá? UDP é definido no RFC, Request for Comments, né? 768, número 768. Todo RFC tem uma numeração. O Request for Comments é um documento aí formal definido por IETF, aí, né? que é a organização que gerencia a internet. Tá? E, essencialmente, o UDP é um protocolo bastante simples. Tá? Define, vamos dizer assim, essencialmente, nenhuma garantia para as camadas aí superiores. Tá? Lembrando também que o RFC, como já tinha dito para vocês, ele define não só o UDP, mas o TCP, HTTP, assim como os outros protocolos aí, existentes aí na internet. Tá? Bom, continuando aqui no UDP, protocolo sem conexão. Com conexão, eu faço a verificação. Crio uma conexão formal antes de enviar o pacote. Tá? Sem conexão, já envio o pacote propriamente dito, sem essa verificação, se o destinatário pode receber esse pacote ou não. Por isso, muitas das conexões UDPs são utilizados para fazer os ataques. Porque eu não faço uma conexão formal antes de enviar o pacote. No lugar disso, eu faço o quê? Já envio uma rajada de pacotes e acabo afogando o servidor destinatário. Tá? Muitos ataques na internet ocorrem, então, com esse protocolo chamado UDP, tá? Unreliable Data Transfer. Né? Então, a parte de sua função de multiplexação e demultiplexação e de alguma verificação de erro, eles têm um checksum aí opcional. Ele nada adiciona ao quê? Ele nada adiciona ao IP. O IP é a camada, tá? É o protocolo, né? Da camada de baixo. Tá? Então, nada adiciona à camada de baixo. E outra coisa, se o desenvolvedor das aplicações escolher o UDP, a aplicação estará falando quase diretamente com o IP. Então, ele pega um pacote e já joga diretamente para quê? Já diretamente para a camada de baixo, que é a camada aí do IP. Tá?
Lembrando também, como eu já tinha dito, o UDP é não orientado à conexão, ou seja, ele não estabelece uma conexão formalizada antes de enviar, então, aí o pacote. Tá? Bom, é interessante também frisar que se você quer segurança com o UDP, se você quer prover segurança, tá? Usando o UDP, segurança de quê? Confiabilidade, por exemplo, tá? Para que o UDP possa me dizer se o pacote que foi enviado ele foi recebido com sucesso pelo destinatário. Então, se você quer esse nível de segurança, quer ampliar o serviço de segurança, ou você sai do UDP e usa o TCP, ou se você quiser manter usando o UDP, você tem que colocar essa confiabilidade na camada de aplicação. Então, você tem que colocar essa complexidade maior na camada de aplicação, de forma que ele possa usar o UDP e na camada de aplicação prover esse nível de confiabilidade. Algumas das aplicações aqui, ó, que utilizam o UDP, vocês estão vendo aqui, né? Tá? UDP aqui, UDP aqui, UDP, UDP e UDP. Quais são essas aplicações? Vamos ver aqui, então. Recepção de multimídia, os pacotes, eles podem ser o quê? Alguns pacotes podem ser perdidos, né? Então, se você tem um vídeo, alguns frames podem ser perdidos. Mas ele pode continuar tratando, continuar enviando, né, esses pacotes, uma vez que o que ele vai fazer? Borrar um pouco ali a imagem, ou a voz vai ficar um pouco distorcida. Tá? Então, em aplicações multimídia, isso pode ocorrer. Assim como telefonia de internet, né, usando o Skype, ou o próprio WhatsApp, né, ele permite o quê? Permite que alguns pacotes possam ser descartados. No intuito de quê? No intuito de manter essa conexão sem que a câmera ou a voz seja íntegro na sua totalidade. Por outro lado, uma web não pode ser, eu não posso perder pacotes, não posso ter o luxo de perder pacotes. Imagina você está acessando o seu internet banking. E se eu permitir que você perca alguns pacotes, o seu saldo vai diferenciar. Tá? Isso não pode ocorrer com uma aplicação de web. Pode ocorrer com uma aplicação de telefonia por IP, de multimídia, mas não de quê? Mas não de uma transferência de arquivo, um servidor arquivo remoto e assim por diante. Isso não pode ocorrer. Né? Assim como gerenciamento de rede, né? O DNS, o próprio DNS, ele pode receber pacotes via UDP, uma vez que via UDP, como ele é mais simples, estou dizendo aqui, né? Como ele é bem mais simples, tá? Bem simples, o UDP tem a vantagem de ser mais rápido, tá? E o DNS, ele requer o quê? Ele requer pacotes pequenos e rápidos. Sendo assim, portanto, eu posso usar o UDP para fazer esse tipo de comunicação. Tá? E existem outros aqui, na tradução do nome, DNS está aqui, né? Ele pode utilizar, então, o UDP para fazer isso. E se o pacote não for recebido? Reenvia de novo. Tá? Então, o UDP pode ser utilizado para esses cenários. Né? Como é que seria a estrutura de um pacote UDP? Então, aqui eu tenho tipicamente uma estrutura de um pacote UDP. Eu tenho 16 bits, tá? 32 total, 16 aqui para o número da porta de origem e 16 para o número da porta de destino. Lembrando que essa aqui é o quê? Isso aqui é opcional. Tá? Opcional. Não preciso enviar o número da porta de origem, uma vez que não necessariamente eu quero uma resposta de volta para o remetente. Tá? O outro que é opcional é a própria soma aqui de verificação. Né? O checksum também é opcional, ou seja, não precisa enviar necessariamente a soma de verificação. Com isso, o tempo de envio do pacote certamente vai o quê? Certamente vai baixar. Então, essa seria o quê? Essa seria a vantagem de utilizar o UDP no lugar do TCP. TCP eu tenho o luxo do quê? Eu tenho o luxo da confiabilidade. O UDP sem confiabilidade, entretanto, eu posso prover o quê? Eu posso prover um desempenho melhor para a transmissão de pacotes. Então, para VoIP, né, DNS e gaming,
Às vezes eu utilizo o quê? Eu utilizo os protocolos da camada, o UDP como protocolo da camada aí de transporte. Tá? Agora vamos verificar um pouco como é que é essa soma de verificação, rapidamente. Tá? Então, a soma de verificação, assim, se eu tenho três aqui, conjunto de bits para serem enviados, aqui eu tenho 16 bits cada uma, o que eu faço? Eu somo essas três e tiro. Pego a soma e faço o complemento da soma. Tá? E esse complemento da soma é o que vai para o destinatário juntamente com esses três pacotes. Então, com esses três conjuntos de bits aqui. Então, vai esses dados aqui, mais um overhead aí, que seria o quê? Que seria o próprio checksum. Nota que o checksum, como vocês estão vendo aqui, é um overhead que você causa para verificar se o pacote chegou integralmente no destinatário. Tá? E aqui um outro exemplo, mais simples, para que vocês então possam então entender como é que funciona o checksum. Digamos que sim, que eu tenha dois pacotes aqui, dois conjuntos de bits aqui, 4 bits cada um. Aí fica mais fácil para vocês entenderem. Tá? Então soma esses dois conjunto aqui de bits, esse conjunto de bits vai 1, e aí você tem o quê? Você tem essa soma aqui, tá? E essa seria a soma dos dois conjuntos de bits que você quer enviar. O que seria o checksum? O checksum seria o quê? O complemento dessa soma. Então, o que seria o complemento? É o NOT de cada uma desses bits que vocês estão vendo aqui. Tá? Então, aqui seria o checksum, teria o valor de 1001, porque aqui o NOT de 0 é 1, 0 é 1. De 1 tá, é 0. E de 0 aqui é 1. Então, vai isso aqui. Esse é o valor do checksum que vai justamente aonde? Que vai justamente aqui no campo da soma de verificação. Chegando no outro ponto, lá no outro lado, o que ele faz? Ele pega esses dois aqui, ó, esse bit, conjunto de bit, mais isso aqui, mais o checksum, e faço o quê? Faço a soma. Ao fazer a soma, se a soma dos três, a soma dos bits enviados, mais o checksum for igual a 1, isso implica dizer que houve envio correto desses dados. Tá? Dessa forma, eu consigo, então, verificar se os dados foram enviados corretamente. Obviamente que nas camadas inferiores, essa verificação é realizada em nível de quê? Nível de hardware. Tem um circuito que entra com esses três dados aqui, e aí gera o quê? Gera um dado de saída que tem que ser tudo igual a 1. Se for igual a 1, então ele acusa que não houve erros e esses pacotes, então, esse pacote que foi recebido é enviado para a camada, então, superior. Tá? Checksum funciona dessa forma. Tá? Bom, agora vamos ver como é que é o transporte orientado para conexão. O transporte orientado para conexão, ele possui os mecanismos de transferência confiável no sentido de que eu garanto que um pacote chegou corretamente no destino e para isso eu tenho basicamente três artefatos. Primeiro, a soma de verificação que eu acabei de explicar para vocês. Tá? O segundo seria o temporizador. O temporizador também já expliquei para vocês. Seria controlar o tempo e tratar do pacote que foi perdido aí dentro do canal. Tá? Então, o temporizador, ele vai tem um tempo máximo, tem um tempo de timeout, e se o pacote ele não chegar, se o reconhecimento desse pacote não chegar dentro desse tempo máximo de esperado, então o que eu faço? Estouro o tempo e tenho que reenviar o mesmo pacote. A ilustração que eu falei para vocês de um professor. Se eu chego atrasado em torno de 40, 1 hora ou até 30 minutos, os alunos vão embora da sala, porque tem um timeout em torno de 30 minutos. Tá? Então, essa é uma ilustração, tá? Uma ilustração que eu posso dar sobre o temporizador na internet. Tá? E o terceiro aqui seria o quê? O terceiro seria o número de sequência. Para cada pacote que é enviado, existe o quê? Existe um número.
Esse número vai indicar o quê? Vai identificar cada um dos pacotes que foi enviado de forma o quê? De forma a receber um ACK individualmente. Então, esse reconhecimento, recebi o pacote X. Que X é esse? O número de sequência. Então, existe um número de sequência para dar nome a cada um dos pacotes que foram enviados e reconhecidos. Para eu reconhecer, eu tenho que reconhecer que o pacote número 1, pacote número 2, pacote número 3 foi recebido com sucesso no destinatário. Então, preciso numerar esses pacotes de forma a reconhecer individualmente cada um desses pacotes. 3 mecanismos. 3 mecanismos de quê? De transferência confiável. Confiável indica dizer que o pacote foi recebido com sucesso, garantir que o pacote foi recebido com sucesso no destinatário. Primeiro, soma de verificação. Segundo, temporizador. Terceiro, número de sequência. Tá? Bom, então, o serviço da Câmara de Transporte, reconhecimento, aviso remetente que um pacote chegou, como eu falei para vocês. Existe o reconhecimento positivo e reconhecimento negativo. Reconhecimento positivo, recebi. Reconhecimento negativo, não recebi. A mesma coisa a correspondência do AR. No transporte, na Câmara de Transporte, tem o reconhecimento de que recebi o pacote. Assim como, esse é o AR normal dos Correios. Assim como eu tenho o reconhecimento negativo, o NAC. Não recebi o pacote que você enviou, que você deveria ter enviado. Né? Então, nota que o ACK, cada um deles tem o quê? Tem um N. Que N é esse? Justamente o quê? O número de sequência de cada um dos pacotes que foram enviados pelo remetente. Tá? Assim como eu tenho uma janela, ou seja, o paralelismo, para prover paralelismo. O que é essa janela? Eu tenho uma janela de pacotes que eu posso enviar de uma única vez para cada conexão. Tá? É como se fosse assim, eu posso colocar tantos carros, tá, dentro da rodovia por minuto. Tá? Só que se eu coloco uma quantidade grande de carros, isso vai me ocasionar o quê? Um congestionamento. Se eu coloco uma grande quantidade, permito de uma vez só colocar uma grande quantidade de pacotes numa rede, vai gerar também congestionamento. Então, essa janela, que seria a quantidade de pacotes que eu vou enviar, essa quantidade aqui de janelas, ela é o quê? Ela é variável. Tá? Variável por quê? Vai depender da conexão existente no momento. Se a conexão está muito congestionada, obviamente que essa janela aqui ela tem que diminuir. Por quê? Porque senão vai começar a congestionar e vai começar a perder muito pacote, vai atrasar e eu vou ter que ajustar aí o temporizador. E com isso tem que ajustar também o controle de fluxo, o controle de congestionamento, tá? São usados aí, controle de fluxo, controle de congestionamento, que são outros artefatos usados na camada aí de transporte. Tá? Bom, feito isso, então aí eu vou falar do último assunto dessa aula, que é a conexão TCP. Tá? Falei dos princípios, falei do DP, agora é a vez do TCP. Né? Então o TCP é uma conexão aí que provê um serviço full duplex, tá? Envio bidirecional em ambos os sentidos. Tá? A conexão TCP é processo a processo, como eu já tinha falado para vocês. Falei dos princípios da conexão confiável. Agora eu vou falar o que o TCP utiliza dentro dessa confiabilidade. Né? Então, uma vez estabelecido o TCP, dois processos, então eles podem enviar, né, os pacotes um para outro. Né? O TCP combina cada porção com o cabeçalho, tem os cabeçalhos TCP, que vão justamente combinar essa janela, por exemplo, né? A janela de recepção, que vai indicar o quê? Vai indicar justamente quantos pacotes eu posso, né? Qual vai ser a quantidade de bytes que o destinatário pode receber. Então, isso, ou que o emissor pode receber. Tá? Então, essa janela aqui vai indicar o quê? Vai fazer o ajuste aqui da quantidade de pacotes que podem ser enviados ao mesmo tempo, sem reconhecimento, numa conexão. Tá? Então, lembrando que existe o quê? Existe essa porta de origem,
e a porta de destino que eu já citei em aulas anteriores. Assim como eu tenho aqui o número de sequência e o número do reconhecimento do pacote. Tá? Dentro do ambiente do TCP, tá? O número de sequência, que seria esse campo aqui, né, número de sequência, lembrando que o TCP ele trabalha com o quê? Ele não trabalha com número de pacotes, ele trabalha com stream de bytes. Tá? Então, byte 1, byte 2, byte 3 e assim por diante. Então, esse número de sequência aqui, que é esse campo aqui, indica o quê? Indica o número do primeiro byte do quê? Do segmento. O que é o segmento? Do pacote da camada de transporte. Bom, e o número do reconhecimento, que é esse campo aqui, vai indicar o quê? Vai indicar o número de sequência, o número do byte, do próximo, que é o número do byte que ele está aguardando no destinatário. Tá? A gente vai já ver isso numa ilustração para vocês entenderem. Como o TCP somente reconhece os bytes até o primeiro byte que estiver faltando na cadeia, dizemos que o TCP ele reconhece acumulativamente, tá? De forma acumulada. Né? Então, como é que é esse acumulado? Se eu envio 1, 2, 3, 4, 5 até o 10, mas se eu perder o pacote número 6, e se ele recebe o 7, 8, 9 e o 10, ele acusa que recebeu apenas até o 6. O resto é descartado, por isso que ele é acumulativo. Tá? Bom, aqui eu tenho o quê? O número de sequência, que é o primeiro byte do segmento, e aqui o número de reconhecimento, AQ79, que seria o quê? Que seria o número do primeiro byte que eu estou esperando nesse lado. E desse lado aqui, eu estou enviando para ele o número 42, o byte 42, e estou dizendo assim, ó, eu estou esperando 79, porque o restante eu recebi tudo. Então, o que o destinatário responde? Responde com o número de sequência 79, por quê? Porque ele estava esperando ele. E reconhece o quê? Reconhece até o 43, por quê? Seria o pacote, o número de byte que ele está esperando, a partir do 43º byte, é o que ele está, o host B encontra-se esperando. Então, ele envia o 43º e o AQ aqui, 80, indica dizer, olha, eu recebi até o 79, então agora estou esperando o byte de número 80 no destinatário, tá? Aqui no lado do host A. Tá? Com isso, concluo, tá, essa aula de hoje, no qual eu falei sobre o protocolo da camada de transporte, a saber, o UDP e principalmente o TCP. Enumerei dos princípios de confiabilidade, como número de sequência, temporizador, uma vez que esses são utilizados, tá, na camada aqui de transporte dentro do protocolo TCP. Tá? Agradeço a atenção de vocês, tá, para essa aula aqui de TCP e UDP, e vos espero, então, na próxima aula. Muito obrigado.